irmão, essa é a energia do Piqui misturado com Gueromba. Estamos em Goiânia e essa é a série Novos Caminhos. E eu tenho uma palavra de Deus para você agora, e que tem o poder para mudar a sua história para sempre. Eu vi que você provavelmente já sabe, quando os nossos planos dão errado. Esse é o tema da mensagem. Só que você vai descobrir que existe um plano que é maior e melhor do que o seu. E desse plano você não consegue fugir. Você pode atrapalhar, mas você não pode fugir. Você não tem como desprezar o teu chamado. Existe uma vontade de Deus sobre você, e que todas as vezes que deu errado, não era o plano do Senhor. Os nossos planos frustram, os planos do Senhor são perfeitos. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te pedir um favorzinho aí, aonde você estiver, na sua casa. O que é para fazer, gente? Como deu um pouquinho. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, a gente está chegando a quase 10 milhões de inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e se prepare. Toda segunda-feira, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui no canal. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Não estava preparado para a buzina, mas gostei. Veja, há uma base sobre nós aqui hoje. Há uma caminhada que nós vamos fazer juntos. Eu só quero te trazer uma pequena reflexão para você tentar entender aonde a gente vai chegar. Quem é que controla o trem? Sabe o trem? Quem é que controla o trem? Diga para mim. É sobre isso, você está errado. Não é o maquinista. Quem controla o trem é o trilho. O maquinista só acelera e freia, mas a direção quem dá é o trilho. Ah, meu Deus, se eu fosse você já começava a dizer: Senhor, então é por isso. Irmão, você não é o trilho, você é o maquinista. Por isso que não tem como desviar da rota. O que dá é acelerar ou frear. É sobre atrasar. Mas veja, a gente precisa de uma palavra para nortear a nossa caminhada. Então pega a sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. Ah, meu Deus. Atos, capítulo de número 9. Meu Deus. É que hoje está terminando um ciclo meu de oração e jejum por uma resposta que eu levei um não muito grande do Senhor, e hoje está terminando justamente no dia da gravação dessa série, e o Senhor me respondeu hoje. Oh, meu Deus. Aleluia. É o Senhor que faz. Atos 9 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ou aqui leia-se de Jesus, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, de repente, brilhou uma luz. Ai, meu Deus. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Paulo, Paulo, aqui é Saulo ainda. Por que me persegues? Duro é para você
que recalcitra contra os meus aguilhões. Veja, quando Saulo saiu de casa, ele tinha uma missão muito clarificada. Ele estava indo para perseguir cristãos. Essa é a história de Saulo, um homem inteligente, criado aos pés de Gamaliel, e que, assim como os mestres da sinagoga, assim como as autoridades religiosas, se revoltaram com o movimento que Jesus gerou. Ficou dodói. Quando Jesus começa a fazer movimentos, existe gente que vai celebrar, mas existe gente que vai ficar endemoniado. Isso é normal na nossa vida. Quando Deus começa a fazer algo sobrenatural na tua casa, na tua família, o inferno se levanta. Isso é normal. Saulo é um perseguidor de cristãos e ele tem uma agenda. O que é a agenda? O plano dele. E para o plano dele acontecer, ele vai e pede uma autorização, e ele consegue a autorização. Ou seja, ele tem tudo aquilo que ele precisa para perseguir os cristãos. Só que no caminho, perto, ele não estava longe, ele estava perto, pertinho de Damasco. A Bíblia diz que uma luz sobremaneira desceu sobre ele, caiu do cavalo, e ouviu-se uma voz do céu que todos ouviram: Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, isso é uma história sobre conversão, sobre alguém que vai ser transformado de um perseguidor de cristãos a um grande homem de Deus, que iria pregar Jesus em todos os lugares do mundo, e que seria perseguido por amor ao Evangelho. Só que não era o plano original dele. O plano original dele era perseguir os cristãos. Sabe, veja bem, eu não sei como é você na sua vida, não sei se você é ansioso ou não, não sei. Quem é ansioso diz amém. Que medo. Irmão, eu também sou. E não é fácil para mim ser ansioso, irmão, porque eu falo contra a ansiedade. Então volta e meia eu estou sendo envergonhado pelas minhas pregações. Aí o senhor vem e eu vou te dizer uma coisa. Quando nós começamos esse ano agora, 2024, eu e minha esposa fizemos um plano. E o plano era fazer uma aquisição de um imóvel em um determinado lugar. Agora, veja bem, planejamos de maneira perfeita. Uau! Você é bom de planilha? Nossa, fiz uma planilha linda, impecável. Aí eu peguei e perguntei qual seria a entrada. Aí ele me falou a entrada. Uau, que alegria! Descobri que tinha o dinheiro da entrada guardado. Aí eu perguntei: e o crédito do resto consigo? Aí consegui o crédito, a melhor taxa de juros possível. Uau! Yes! Falei para Paula: pronto, é nós, agora vamos achar a casa dentro desse budget. Irmão, em um dia nós achamos a casa mais extraordinária da nossa vida. Nós nunca apaixonamos tanto no lugar. Nós chegamos na frente do lugar, já oramos: Senhor, tomamos posse agora. Saímos chorando: ai, que alegria, que lindo, olha o jardim. Aí olhamos lá dentro da casa, tudo perfeito, não precisava mudar nada. Aí tinha um lugar que eu tenho vontade de ter um piano um dia dentro de casa, não sei porquê, é porque eu acho bonito mesmo. E eu nem toco. E eu achei o espaço para o piano. Falei: cabe o piano aqui, ó. Perfeito, isso é de Deus. Aí, irmão, só que quando a gente está muito empolgado, a gente não pergunta para o Senhor o que Ele quer. Ai, lindo, que coisa, né? Tinha o financiamento, tinha a entrada, tinha o crédito perfeito, tinha o lugar, tinha uma leve paz no meu coração. E aí, fizemos a proposta da casa.
E o dono da casa aceitou a proposta. Pronto. Que delícia, Deus é maravilhoso. Suspense. Estava tudo certo, agenda preparada, tudo organizado. Vou viver a minha vontade, o que eu sonhei. E aí de repente o corretor liga e diz: ele não assinou a proposta. Ele aceitou, mas não assinou. Só vale depois que aceita. Aí ele começou a cozinhar nós. Cozinhou um dia, cozinhou 2 dias, cozinhou 3 dias. Aí no 4º dia eu fui viajar com a minha esposa, e eu ficava entrando no site do negócio para ver se a casa aparecia o nome de pendente, ou seja, quando a casa já tem um contrato de compra. E eu fiquei atualizando. E aí no dia que eu estava nesse lugar com a minha esposa em viagem, abri o site, deu pending, estava pendente. Aí eu não quis falar para minha esposa para dizer: deu certo, a casa é nossa. Eles aceitaram e assinaram a proposta. Pensei, vou ser prudente, vou ligar para o corretor antes para me certificar. E aí eu liguei para o corretor e disse: mano, você quer me fazer uma surpresa, né? Que você nem me falou nada. Falou: do quê? Falei: eles assinaram a proposta. Aí o corretor me falou: pena que não foi a nossa. Falei: como assim? Falou: ele ficou cozinhando a gente, esperando uma proposta maior chegar. A proposta maior veio e a gente está fora do jogo. Irmão, eu fiquei arrasado, fiquei bolado, fiquei chateado. Aí eu me lembro que eu dizia para minha esposa: eu nem queria mesmo. Mas aqui dentro estava mal, porque o meu plano tinha sido frustrado. E dói quando a gente planeja, quando a gente exercita, coloca a cabecinha para funcionar, só esquece do detalhe mais importante, que é perguntar para o Senhor primeiro. Irmão, eu estava chateado, voltei daquela viagem. O plano era ir na casa ver, tirar uma foto, e aí não ia fazer mais. Chegamos no horário da tarde e decidimos ir no culto à noite. E no caminho no carro, indo para a igreja, eu disse para Paula: ô vida, o que Deus vai fazer na nossa vida será na nossa volta. A gente pensou que seria essa novidade do nosso começo de ano. Todo começo de ano Deus tem algo novo, um mover novo acontecendo, algo sendo liberado. E agora a gente tinha certeza que era casa. O que será que Deus vai fazer? Bravo com Deus. Cheguei na igreja, o pastor começou a pregar, e a mensagem do pastor foi: o Deus que troca os caminhos. Não, irmão, eu quero que você viva isso comigo. Irmão, a palavra do culto foi: o Deus que troca os caminhos. Irmão, eu quero que você compreenda que você pode sonhar bonito, pode fazer tudo top, mas se não for da vontade de Deus, não adianta usar pé de cabra, maçarico, bomba, C4, explosivo. A porta não vai abrir, vai permanecer trancada, porque o Senhor sabe todas as coisas que são concernentes ao teu planejamento. Ele sabe a razão e Ele sabe o futuro que você não sabe. Irmão, o pastor começou a pregar. Quando ele falou troca de caminhos, eu falei aqui, ó, é nós, é para nós, Deus vai pegar nós. Irmão, aí Deus começou a falar comigo. E aí, irmão, à medida que Deus ia falando comigo, eu ia fazendo assim, ó: culpado, eu sou culpado, eu que sou tonto, culpa minha mesmo, porque eu que estou fazendo. Irmão, é porque a gente prega e algumas vezes a gente esquece. A gente diz que Deus tem uma vontade perfeita, mas a gente quer viver o nosso plano, a nossa agenda. E esse é o problema, porque quando nós vivemos a nossa agenda, a gente não conta com o extraordinário. Irmão, quem vive de planilha não conta com a provisão. Quem vive de cálculos perfeitos não conta com o milagre. E esse é o negócio. Deus não quer que você se mova de planilha. Deus não quer que você se mova de uma forma aonde você não precise dele. Irmão, quando você tentar viver sem a decisão e a permissão do Senhor, você vai ter que estar preparado. Você vai se frustrar todos os dias da sua vida. E a frustração maior não é receber a negativa,
é Deus deixar você entrar numa porta que não podia, e você colher o fruto em loco, o arrependimento. Ô irmão, tem gente que força tanto a barra que Deus diz: eu vou deixar só para você ver. Tá cheio de gente assim, né? Ah, mas eu quero tanto casar. Aí escolheu qualquer um para agradar alguém, para tirar uma foto. Oh, casou, né? Foi você que quis. É que a gente sempre culpa os outros. Ah, eu quero tanto trabalhar naquela empresa, oh meu Deus, é um sonho da minha vida. Aí você fica enchendo a paciência e currículo, e vai, e o pau pegando, e tudo dizendo não vai. E você, não, eu vou sim, eu sei que vai dar certo. E aí dá certo, aí quando você está lá, você diz: meu Deus, por que eu fiz isso com a minha vida, Senhor? Olha o tempo de vida que eu estou perdendo. E é aqui que as coisas começam a trazer à luz o poder do Evangelho. Quando nós decidimos antes de perguntar ao Senhor, nós vamos viver uma vida de perda de tempo. Como assim, Dave? Porque o tempo que a gente gasta tentando viver a nossa vontade é o tempo que a gente poderia desfrutar no centro da vontade de Deus. Os tempos são iguais. Na vontade de Deus é ao mesmo tempo que você passa fora da vontade de Deus. Agora, qual é a questão? É porque a gente pensa que está no controle da vida de verdade. Irmão, o ser humano, ele tem a certeza que ele controla. Ele tem a certeza que ele manda. Ele pode até dizer que, não, eu sei que Deus está no controle. Mas a gente não solta o joystick nem a pau. A gente ora de manhã e diz: Senhor, cuida de tudo. Meio-dia a gente diz: Senhor, deixa que eu faço. A gente diz: Deus, o Senhor sabe o que fazer. Depois a gente diz: Senhor, e se o Senhor pudesse fazer desse jeitinho? Sabe, a gente acha que Deus opera de um jeito que a gente opera, o tal do dar jeito, o tal de adaptar as coisas. Não, irmão, o plano de Deus é perfeito. Só se adapta aquilo que não é perfeito para encaixar no lugar aonde que deveria. Ou seja, quando é o plano de Deus é tão perfeito que o encaixe é... Então não existe nada melhor na nossa vida do que viver o plano da vontade perfeita e agradável do Senhor. E quanto antes a gente entende isso, melhor. Porque o crente frustrado é uma tristeza, irmão. Ele fica amargo, ele fica chato, ele não vive uma vida maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus tinha algo incrível para ele, mas ele optou pelo ordinário. O Senhor tinha o sobrenatural, ele optou pelo natural. E é isso, aí a história de todo mundo parece que voa, e a gente vai dizendo: parece que comigo não acontece nada. Por isso que quando eu olho para Jesus encontrando Saulo no caminho de Damasco, eu quero crer no fundo do meu espírito, da minha alma, que essa mensagem seja a luz que te derrube do cavalo hoje. 10 amém, eu vou dizer para quem está junto: irmão, eu quero que essa mensagem seja a luz que te derrube do cavalo hoje. Vocês viram o que vocês pediram, né? Você tem certeza? Esse homem me derrubou do cavalo. Não, senhor, eu estou brincando. Deixa. Não, irmão, é melhor cair no cavalo antes de chegar no endereço. Deixa eu ser claro para você. Não deu certo a casa. Quando eu voltei para o Brasil, que eu cheguei na minha casa, eu descobri o porquê de não ter dado certo. Havia uma outra grande porta se abrindo. Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse entrado por aquela porta, a outra porta seria fechada. Muito obrigado, Senhor, porque me derrubou no cavalo antes de chegar no endereço. Obrigado, Senhor, porque parou os planos. Obrigado. E aí, é uma coisa legal da Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que quando Paulo cai do cavalo, ele fica cego. Irmão, Deus tirou a possibilidade do Paulo subir no cavalo e tentar ir para Damasco. Porque tem gente, irmão, que se Deus não frear desse jeito, a vida vai virar um caos.
Tão lindo, eu sei que é ruim de ouvir isso, mas é melhor às vezes você ser cego, é melhor às vezes você tombar do cavalo, do que viver uma vida toda colhendo de uma decisão errada. Por isso, lindo, que quando estiver dando errado, eu quero te pedir um favor: agradeça a Jesus. Jesus, muito obrigado que está dando errado, Senhor. É porque se está dando errado, o plano é teu. Agora o dia que for o plano dele, vai dar certo, vai ser perfeito, vai ser sobrenatural, vai acontecer de uma maneira que você não vai conseguir explicar. Quando o plano é seu, você explica. Quando o plano é de Deus, você só vive. Porque não dá para explicar, não dá para viver, não dá para dizer. O milagre é tão sobrenatural que a gente olha para ele, olha para a gente e diz: meu Deus, mas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu planejei. É óbvio que não, meu lindo. O plano de Deus é maior do que você, vai mais longe, é mais alto, é infindável. Então se deu errado, muito obrigado, Jesus. Só dá errado o plano que é nosso. Fala para o irmão que está perto de você, eu sei que você gosta disso. Fala para ele: se dá errado, é porque o plano é seu. Eu sei que você está pensando, mas e daí? Deu errado, o que eu faço? Deu errado comigo, o que eu faço? Irmão, é tão difícil isso, mas a gente precisa fazer. É que quando dá errado, a gente fica com uma carga emocional pesada, não fica? A gente fica: nossa, eu planejei, e deu tudo errado. Aí a gente fica chorando: ai, por que Deus não me ouve? Por que Deus não me ama? Aí a gente diz: olha, aos meus olhos parecia perfeito, estava dando tudo certo, tinha tudo para acontecer, mas na hora H não aconteceu. É que você precisa entender que por mais que pareça ser perfeito, por mais que pareça estar dando tudo certo, nem sempre o que te parece perfeito contém a perfeição da vontade de Deus. Não, irmão, eu vou melhorar. Nem tudo aquilo que você acha que brilha dá para chamar de luz. Nem tudo que você pensa que é caminho vai te levar para algum lugar. Deus é o único que conhece todas as coisas, e o plano dele é perfeito, a obra dele é extraordinária. E esse é o negócio: fique cego, caia do cavalo, mas não vá para o lugar errado. Eu vou ser melhor, irmão. O trem, ele está andando, e o maquinista está aqui, ó. Perdão, lembrei. Já. Aí ele diz: eu quero ir para a esquerda. Adianta ele dizer: eu quero ir para a esquerda? Claro que não. Irmão, você já viu aquela junção de trilho, que o trilho está reto, mas de repente tem uma bifurcação que o trilho faz assim? Já viu? Sim ou não? Faz assim. Irmão, a gente está assim, ó. Agora vai acontecer. Você está olhando de cima, de repente você faz assim, ó. Irmão, isso é Deus. Isso se chama a soberania da vontade de Deus. Deus não vai mudar você, Deus vai mudar o caminho para entortar você, para levar você para outro lugar. E eu vou te dar um conselho: quanto mais rápido você tiver, mais impacto você vai sentir. Eu vou ser claro: quando você se move muito rápido para longe da vontade de Deus, quando o trilho trazer a convergência, a sensação de agonia vai ser muito maior. É loucura isso, mas é a realidade. Isso é física básica. Se você estiver muito rápido, o trem entorta de um jeito absurdo e pode até descarrilhar. E esse é o perigo da nossa geração, porque temos muita informação, temos muitos acessos, achamos que estamos no controle. E eu quero dizer para você: você não está no controle. Você não manda na sua vida. Você não manda nas suas decisões. Você não manda na tempestade. Você não manda no emprego. Você não manda dentro de casa. E você pode ser até a mulher da casa, mas você não manda. Aleluia. Os irmãos deram glória a Deus, eu entendi. Irmão, a gente não manda em nada. Então o que eu estou fazendo aqui? Está no trem. Ou você é o trem. Só a gente nunca vai ser o trilho. Não é a gente que muda o caminho. Então a gente só resolve essa mensagem de um jeito. Paulo está cego, e a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: vai até a casa de um homem chamado Ananias. Só que o Senhor fala com ele e esse outro homem também, dizendo: vai vir um homem aqui
que você vai ter que ir aonde ele está e colocar a mão sobre a cabeça dele e ele vai ser curado da cegueira. E aí o homem de Deus diz: não vou não, esse cara é matador de gente, matador de crente, persegue todo mundo, eu não vou nem a pau. Aí o Senhor fala: não, pode ir porque agora mudou o negócio, ele vai ser meu funcionário. Estou parafraseando para você entender, irmão. Ele não vai ser mais um perseguidor de cristãos, ele vai ser perseguido por amor ao Evangelho. Aleluia! E é por isso que quando dá errado, a gente não pode se frustrar. Porque quando é a vontade de Deus, se dá errado, está dando certo. Se as coisas aparentemente saíram do teu controle, é porque Deus está trazendo para a mão dele. Se você sente que o que você planejou não acontece, é porque o que Ele está planejando está em andamento na sua vida. E eu quero que você saiba, é muito melhor do que você planejou. Então, meu lindo, não deu certo, sacode a poeira da chinela, coloca a mochila nas costas e diz: Senhor, se não deu aqui, o Senhor tem algo muito melhor. E para esse lugar eu irei, em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor e obrigado pelos nãos que a vida deixa a gente levar. Obrigado, Senhor. Jesus, eu sei que não é fácil e eu reconheço isso. Quando os planos são frustrados, quando as portas se fecham, que os caminhos cerram, dói porque a gente pensava que estava indo no lugar correto. Mas é muito melhor, Jesus, que isso aconteça antes do destino, que isso aconteça antes da chegada, para que dê tempo de a gente recobrar as forças e andar na direção da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, só te pedimos uma coisa: controla a nossa vida e nos direciona para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus, amém.